aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um bar recém-inaugurado aqui em São Paulo. Inaugurou há algumas semanas, na verdade. Eu estava bem curioso. Trata-se da unidade de São Paulo do Bar Eagle. Então vamos lá, para que você entenda mais ou menos a importância desse bar, eu vou falar um pouquinho da história dele. Na verdade, o Eagle original se chamava Eagle Nest, inaugurou em Nova York em 1970. Foi um ano depois do Stonewall Riot, então foi naquele burburinho, né, do movimento LGBT norte-americano. Quando tudo estava acontecendo, um cara resolveu criar um cruising bar Leather Bear, né, nessa pegada. E aí ele criou o Eagle Nest. É bem conhecido, tem unidades no mundo inteiro, espalhadas pelo mundo inteiro. Em 1974, inaugurou a unidade de Munique. Em 79, a unidade de Amsterdã. Enfim, o Eagle na verdade é uma marca que se espalhou pelo mundo inteiro e que finalmente chegou aqui em São Paulo. Uma curiosidade do Eagle é a respeito do filme Parceiros da Noite, do Al Pacino. As cenas polêmicas do filme que foram filmados no Eagle Nest, e dizem inclusive que algumas cenas não foram colocadas no filme porque eram fortes demais para a época. Enfim, é uma curiosidade bem interessante. Caso você já tenha assistido esse filme, né, fique sabendo que foi nesse bar, na unidade original, né, de Nova York, em que esse filme foi rodado. Essas cenas do filme foram rodadas. Em 2001, o bar de Nova York deixou de ser Eagle Nest e passou a ser Eagle New York City, em outro endereço. Então, hoje em dia, ele tá um pouco diferente do que era, né, em 1970. Só para que vocês entendam a importância do bar original, da matriz, né, do Eagle. Então, trata-se de um cruising bar. Eu estive lá numa sexta-feira, né? Sexta-feira passada. Às sextas rola open bar. Caso você coloque o nome na lista, até meia-noite você paga R$55, depois da meia-noite paga 70, se não me engano é mais ou menos isso. Se estiver errado o valor eu vou colocar na tela. Foi uma experiência bem interessante. Não estava muito cheio, ainda bem pra mim. Vocês sabem que eu tenho uma coisa com lugares muito cheios, eu já falei disso em alguns vídeos aqui. Quando você entra no Eagle, você percebe que é uma casa que eles adaptaram para fazer o bar. Então assim que você entra, você tem a parte da frente da casa, né, onde o pessoal fica ali conversando, fumando, bebendo. É um lugar bacana para socializar. Quando você adentra o bar, existe um lounge onde fica o DJ, e tem a galera ali, tem a pista, né, onde o pessoal fica dançando. Embaixo tem o bar, um guarda-volumes, um banheiro. É um lugar pequeno, assim, não é um lugar muito grande, mas é bacana, é aconchegante, tem uma boa estrutura. E aí você sobe umas escadas que é onde a brincadeira começa, onde a mágica do Eagle começa. No andar de cima tem duas salas de vídeo e tem uma espécie de dark room com reservados e tal. Tem uma luz vermelha, baixa sempre, e toda a decoração do bar tem a ver com o universo leather, o universo ursino e com carro. Eu sei, é um pouco estranho, mas quando você sobe, você percebe que existem muitas paredes com rodas e todo um tema de carros e coisas nessa linha. Eu particularmente não gosto muito, mas sei lá, né, pra quem curte, os caminhoneiros aí que forem assistir esse vídeo, tem uma decoração, né, em sua homenagem e tal. Uma coisa interessante também é que no andar superior existe uma espécie de vitrine.
né? Quem quiser pode entrar e dançar e tirar a roupa, e o pessoal que tá lá embaixo, na parte frontal da casa, consegue ver quem tá, né? Quem tá lá em cima. Isso é bem interessante. Confesso que fiquei um pouco, não vou dizer decepcionado, mas assim, eu tava esperando, que diz respeito à música, eu tava esperando uma pegada mais rock and roll. Eu não sei se é porque eu vi que o bar tinha uma pegada um pouco leather, eu não sei, eu associei uma coisa a outra e eu supus que teria uma coisa mais rock and roll, e não, na verdade toca muito pop, muita música eletrônica, como numa balada mesmo. Não chegou a me incomodar. Na verdade, eu entendo o motivo, porque você tá, no caso do Eagle, você tá num nicho dentro de um nicho. Então, se você pega e segmenta muito a música, é meio complicado, você vai ter pouco público, né? No final das contas, você teria 2 pessoas como público do bar, se tocasse um tipo de música muito específico. Então eu acho natural que eles segmentem, né, para uma coisa um pouco mais ampla. Então não me incomodou, mas eu realmente estava esperando uma pegada mais rock and roll, e eu sinceramente, honestamente, não sei dizer se nos outros dias da semana existe uma diferença no tipo de música. Eu sinceramente não sei dizer. Mesmo porque eu conversei com um funcionário de lá muito simpático, que eu não vou me recordar o nome agora, mas ele me explicou que no Eagle, cada noite, as noites são temáticas, então cada noite é uma pegada. Às sextas-feiras é uma festa chamada Inc. e é open bar, então você paga esse valor fechado e bebe à vontade, tem tequila até 1 hora da manhã, né? No sábado, né, eu tava conversando com ele, ele me explicou que aos sábados rola uma festa leather, que eu acho que já tem uma pegada um pouco mais pesada. Mas pelo jeito é uma noite bem interessante, bastante frequentada e tal. Então assim, cada noite... E ele me explicou, na verdade ele estava falando sobre o público da casa. Ele me explicou que cada noite tem um público totalmente diferente, que é o reflexo, né, dos temas das festas das noites. Então, as sextas-feiras eu achei bem tranquilo. Eu tava um pouco apreensivo com relação a essa visita, porque, embora eu possa... Você pode me ver e me classificar, né, como um bear, eu não faço parte do universo ursino, eu conheço alguns lugares, mas eu não frequento as festas, os bares, as baladas. Eu sou um visitante eventual. E eu conheço pessoas que já visitaram alguns lugares como esses e não foram muito bem recebidas. Pessoas que não fazem parte do universo ursino e que meio que dizem que não, eu fui, me senti um pouco mal, um pouco excluído. Então eu tava um pouco apreensivo em relação a isso, mas eu não tive problema nenhum. Eu não sei se foi por causa da tequila até 1 hora da manhã que eu realmente comecei a me sociabilizar muito. Comecei a conversar com várias pessoas e quando eu vi, eu já tava conversando com todo mundo do bar. Então eu não tive esse problema. Eu não notei, muito pelo contrário. Eu notei um ambiente muito acolhedor. Eu acho que essa que é a pegada, né, desses lugares mais segmentados, né? Lugares voltados para um determinado grupo. Nesse caso, o grupo dos bears, leather, dependendo da noite, da pegada. Eu acho que essa que é a graça, é fazer com que as pessoas se sintam incluídas, pessoas que talvez nunca tenham se sentido assim antes na vida, por algum motivo. Eu conheci um estrangeiro, um americano, muito gente boa lá, chamado Paul. Ele estava bem triste, inclusive, porque ele estava prestes a voltar para a terra dele, ele estava um pouco chateado, mas enfim, já está lá. Eu acho que ele é de Washington, se não me engano. Pessoa muito gente fina. Enfim, foi uma noite muito interessante. Eu recomendo o Eagle para qualquer pessoa que curta esse universo ursino, universo leather. Eu só recomendo que você entre no site do bar ou no Facebook do bar para entender como é cada noite, para que você possa ir, né, numa noite que tenha mais a ver com você, se a sua pegada for uma coisa ou outra. Então é interessante você verificar antes. É um bar que tem uma estrutura boa, com uma decoração simples, mas interessante.
A localização do lugar é bacana, é perto do Bofetada. Não é tão perto da estação do metrô, mas como é uma ladeira, né, a gente administra. Acho que vale a pena visitar. Tem muitos hotéis ali naquela região, então acho que existe uma forte tendência a gringos, né, pessoas estrangeiras visitando, ainda mais considerando que trata-se de um bar que tem sede em vários outros países, é muito natural a visita de estrangeiros lá. E o que eu posso dizer das sextas-feiras é que é uma noite tranquila. Você não vai ver nada assim, achei até bem tranquila no sentido bíblico mesmo. Assim, não vi, sabe, uma pegação louca acontecendo, não vi nada disso. Eu achei até bem tranquilo nesse sentido, considerando que trata-se de um cruising bar especificamente. Eu acho que até é um conselho, se a sua intenção é essa, é ver mais movimento nesse sentido, é que você vá. Pesquise as outras noites, talvez. Não que não aconteça nada às sextas-feiras, acontece. Mas eu acho que nas outras noites, por exemplo, nos sábados, o movimento é maior. Então, é isso. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe o que fazer. Lembrando que esse canal é uma ponte entre a gente. Até mais.